Arão, parte 2. Esse é o personagem do vídeo de hoje. Vamos ver o que o texto tem a nos dizer. Lembrando, o texto que eu uso como forma de introdução, para eu poder entender um pouco mais sobre os personagens bíblicos, é este aqui, o link está na descrição. Eu tenho interesse nesse assunto, então por isso que eu faço a leitura mesmo, para ter uma noção básica de quem sejam os personagens. Arão, parte 2. A posição elevada de Arão perante Deus fica evidenciado por ser o segundo depois de Moisés a ser chamado a um monte santo. Bom, no vídeo 1, na parte 1 sobre Arão, na verdade, basicamente o autor trouxe a ideia de que Arão era o porta-voz, foi o porta-voz de Moisés, ele é o irmão de Moisés. Ele nos diz que isso aconteceu provavelmente no período de Ramsés II e que Moisés possivelmente tinha algum problema de linguagem, de comunicação, por isso que Arão assumiu esse papel. A posição elevada de Arão perante Deus fica evidenciado por ser o segundo depois de Moisés a ser chamado ao Monte Santo. Ele, seus dois filhos mais velhos, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, foram ao monte onde viram o Deus de Israel. E em sua presença compartilharam uma refeição sagrada para selar a aliança. Algum tempo depois, Moisés foi ao Monte Santo para receber a lei. Ele deixou Arão ir à montanha por 40 dias. Os hebreus, por não fazerem a menor ideia do que acontecera com Moisés, ficaram impacientes e temerosos por terem sido abandonados por Moisés e por Deus. Procuraram Arão e exigiram que ele lhes fizesse deuses egípcios. Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, disseram. E Arão, embora relutante, cedeu à pressão e fez o que eles pediam. Ele reuniu todas as joias de ouro que haviam trazido do Egito, derreteram e fizeram com elas um bezerro de ouro. Este, sem dúvida, era um ídolo egípcio. Apis, o deus touro, o deus da fertilidade. O deus foi levantado, então o deus que eles levantaram, Apis, chamado Apis. O deus foi levantado e o povo começou a adorar o ídolo em grande frenesi. Quando desceu do monte e viu o que estava acontecendo, Moisés ficou furioso. Ele jogou as tábuas da lei no chão, quebrando-as, e depois destruiu o ídolo. Ele ficou furioso com Arão, no entanto, consternado com o arrependimento do irmão. Moisés demonstrou sua fraqueza, sua grandeza, ao perdoá-lo, e disse ao povo que pediria a Deus para perdoá-los também. Apesar disso, ele matou todos os líderes da rebelião. De acordo com o livro de Levíticos, ou melhor, de acordo com o livro de Levítico, Arão e seus filhos foram ordenados sacerdotes conforme a vontade de Deus, estabelecendo desse modo o sacerdócio hereditário levítico. Arão e Moisés eram da tribo de Levi. Infelizmente, seus filhos Nadab e Abiú provaram ser indignos e foram milagrosamente destruídos pelo fogo. Arão, embora triste pelo pesar, aceitou o julgamento de Deus. Na medida que o tempo passou, no entanto, Arão e Miriam chegaram a contestar a liderança do irmão mais moço, exigindo que desempenhassem um papel igual ao dele na liderança do povo. Para confirmar a posição de Moisés, Deus atingiu Miriam com lepra. Ele não fez o mesmo com Arão, pois como leproso de acordo com a lei, ele não poderia ser sacerdote. Arão e Miriam pediram perdão a Moisés, intercedeu por eles. Arão e Miriam pediram perdão, Moisés intercedeu por eles e Miriam finalmente foi curada. Desse momento em diante, eles aceitaram sem questionamento a liderança de Moisés. Arão compartilhava com Moisés todas as dificuldades enfrentadas na época em que passaram no deserto e aceitou, junto com o irmão, total responsabilidade por tudo que aconteceu. Quando o povo exigiu água e condenou Moisés por não encontrá-la para que todos pudessem saciar a sede, este, com Arão ao seu lado, decidiu-lhes mostrar sua autoridade como porta-voz de Deus. Ele pediu pelo poder de Deus e feriu a rocha com sua vara e a água jorrou. Por terem realizado esse milagre e outros para sustentar a autoridade que lhes fora conferida, em vez de fazer para a glória de Deus, o Senhor decretou que nem Moisés nem Arão teriam permissão para entrar na terra prometida. Finalmente, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, Arão, acompanhado de seu filho Eleazar e Moisés, foi ao topo do monte Hor, na fronteira com a terra prometida. Ali Moisés retirou as vestes sacerdotais de Arão e pôs sobre os ombros de seu sobrinho Eleazar, e Arão deitou-se e morreu. O legado sacerdotal que começou com Arão prosseguiu por 12 séculos com seus descendentes. Apenas os descendentes de Levi poderiam ser sacerdotes, e os descendentes de Arão eram os mais importantes deles. Os sacerdotes na linhagem de Arão serviram o judaísmo em vários santuários sagrados, e no Templo de Jerusalém até os romanos determinarem o fim da adoração sacrificial dos judeus com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, 12 séculos depois. Bom, e assim eu finalizo então os dois vídeos sobre Arão. Próximo personagem, semana que vem, próxima, né? Será Araúna, a primeira. O vídeo anterior, dá uma olhada, vou deixar aqui no final a parte 1 sobre Arão, dessa leitura deste livro base que eu estou utilizando. Valeu!